Eu estou começando nesse vídeo o segundo livro das Crônicas. Então eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de todos os livros, de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei completamente todos os capítulos dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, primeiro livro das Crônicas, e hoje estou começando o segundo livro das Crônicas. Eu estou gravando a Bíblia toda, começando a partir do primeiro livro, que é Gênesis, né? Então, já estou no segundo livro das Crônicas. E o capítulo 1º do segundo livro das Crônicas trata sobre Salomão pedindo sabedoria. Vamos então ao texto, que é um capítulo bem pequeno, apenas 17 versos. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel, e os chefes de famílias. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera estava em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e lhe darei. Então Deus apareceu possivelmente em sonho, né? Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai. Eu já tratei sobre isso no capítulo anterior, né? No vídeo anterior, que foi o capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas. E lá nesse capítulo mostra então a morte do rei Davi, né? E o que ele fez ao longo do tempo. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que me confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa. Então ele pediu o quê? Sabedoria e conhecimento. Para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar esse teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte de seus inimigos, nem a vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo sobre o qual eu fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riqueza, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou a Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavalos, chegou a ter 1400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e outras perto dele em Jerusalém. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém, quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei o compravam. Importava do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Então, na verdade, Salomão realizava um comércio, né, aqui de cavalos. Esse é o primeiro capítulo do segundo livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 2, ou segundo capítulo do segundo livro das Crônicas. O vídeo anterior eu vou deixar aqui no final, que foi o capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas. Valeu! Eu estou começando nesse vídeo o segundo livro das Crônicas. Então eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de todos os livros, de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei completamente todos os capítulos dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, primeiro livro das Crônicas, e hoje estou começando o segundo livro das Crônicas. Eu estou gravando a Bíblia toda, começando a partir do primeiro livro, que é Gênesis, né? Então, já estou no segundo livro das Crônicas. E o capítulo 1º do segundo livro das Crônicas trata sobre Salomão pedindo sabedoria. Vamos então ao texto, que é um capítulo bem pequeno, apenas 17 versos. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel, e os chefes de famílias. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera estava em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser
e lhe darei. Então Deus apareceu possivelmente em sonho, né? Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com meu pai. Eu já tratei sobre isso no capítulo anterior, né? No vídeo anterior, que foi o capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas. E lá nesse capítulo mostra então a morte do rei Davi, né? E o que ele fez ao longo do tempo. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que me confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa. Então ele pediu o quê? Sabedoria e conhecimento. Para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar esse teu grande povo? Deus disse a Salomão: Já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte de seus inimigos, nem a vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo sobre o qual eu fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riqueza, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou a Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavalos, chegou a ter 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e outras perto dele em Jerusalém. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém, quanto as pedras e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei o compravam. Importava do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Então, na verdade, Salomão realizava um comércio aqui de cavalos. Esse é o primeiro capítulo do segundo livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 2, ou segundo capítulo do segundo livro das Crônicas. O vídeo anterior eu vou deixar aqui no final, que foi o capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas. Valeu! Eu estou começando nesse vídeo o segundo livro das Crônicas. Então eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de todos os livros, de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei completamente todos os capítulos dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, primeiro livro das Crônicas, e hoje estou começando o segundo livro das Crônicas. Eu estou gravando a Bíblia toda, começando a partir do primeiro livro, que é Gênesis, né? Então já estou no segundo livro das Crônicas. E o capítulo 1º do segundo livro das Crônicas trata sobre Salomão pedindo sabedoria. Vamos então ao texto, que é um capítulo bem pequeno, apenas 17 versos. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera estava em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça-me o que quiser e lhe darei. Então Deus apareceu possivelmente em sonho, né? Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com o meu pai. Eu já tratei sobre isso no capítulo anterior, né? No vídeo anterior, que foi o capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas. E lá nesse capítulo mostra então a morte do rei Davi, né? E o que ele fez ao longo do tempo. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que me confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa. Então ele pediu o quê? Sabedoria e conhecimento. Para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar esse teu grande povo? Deus disse a Salomão: Já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte de seus inimigos, nem a vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo sobre o qual eu fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riqueza, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou a Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavalos, chegou a ter 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e outras perto dele em Jerusalém. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém, quanto as pedras e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia,
onde os fornecedores do rei o compravam. Importava do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Então, na verdade, Salomão realizava um comércio, aqui de cavalos. Esse é o primeiro capítulo do segundo livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 2, ou segundo capítulo do segundo livro das Crônicas. Vídeo anterior eu vou deixar aqui no final, que foi o capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas. Valeu! Eu estou começando nesse vídeo o segundo livro das Crônicas. Então eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de todos os livros, de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei completamente todos os capítulos dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, primeiro livro das Crônicas, e hoje estou começando o segundo livro das Crônicas. Eu estou gravando a Bíblia toda, começando a partir do primeiro livro, que é Gênesis, Então, já estou no segundo livro das Crônicas. E o capítulo 1 do segundo livro das Crônicas trata sobre Salomão pedindo sabedoria. Vamos então ao texto, que é um capítulo bem pequeno, apenas 17 versos. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel, e os chefes de famílias. Depois, o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera estava em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e lhe darei. Então Deus apareceu possivelmente em sonho, Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai. Eu já tratei sobre isso no capítulo anterior, no vídeo anterior, que foi o capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas. E lá nesse capítulo mostra então a morte do rei Davi, e o que ele fez ao longo do tempo. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que me confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa. Então ele pediu o quê? Sabedoria e conhecimento. Para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar esse teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte de seus inimigos, nem a vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo sobre o qual eu fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riqueza, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou a Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém, e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavalos, chegou a ter 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e outras perto dele em Jerusalém. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém, quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei o compravam. Importava do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Então, na verdade, Salomão realizava um comércio, aqui de cavalos. Esse é o primeiro capítulo do segundo livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 2, ou segundo capítulo do segundo livro das Crônicas. Vídeo anterior eu vou deixar aqui no final, que foi o capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas. Valeu! Eu estou começando nesse vídeo o segundo livro das Crônicas. Então eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de todos os livros, de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei completamente todos os capítulos dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, primeiro livro das Crônicas, e hoje estou começando o segundo livro das Crônicas. Eu estou gravando a Bíblia toda, começando a partir do primeiro livro, que é Gênesis, Então, já estou no segundo livro das Crônicas. E o capítulo 1 do segundo livro das Crônicas trata sobre Salomão pedindo sabedoria. Vamos então ao texto, que é um capítulo bem pequeno, apenas 17 versos. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel, e os chefes de famílias. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda
a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera estava em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e lhe darei. Então Deus apareceu possivelmente em sonho, né? Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai. Eu já tratei sobre isso no capítulo anterior, né? No vídeo anterior, que foi o capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas. E lá nesse capítulo mostra então a morte do rei Davi, né? E o que ele fez ao longo do tempo. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que me confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa. Então ele pediu o quê? Sabedoria e conhecimento. Para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar esse teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte de seus inimigos, nem a vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo sobre o qual eu fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riqueza, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou a Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavalos, chegou a ter 1400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinham uma parte nas guarnições de algumas cidades e outras perto dele em Jerusalém. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém, quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei o compravam. Importava do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Então, na verdade, Salomão realizava um comércio, né, aqui de cavalos. Esse é o primeiro capítulo do segundo livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 2, ou segundo capítulo do segundo livro das Crônicas. O vídeo anterior eu vou deixar aqui no final, que foi o capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas. Valeu! Eu estou começando nesse vídeo o segundo livro das Crônicas. Então eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de todos os livros, de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei completamente todos os capítulos dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, primeiro livro das Crônicas, e hoje estou começando o segundo livro das Crônicas. Eu estou gravando a Bíblia toda, começando a partir do primeiro livro, que é Gênesis, né? Então, já estou no segundo livro das Crônicas. E o capítulo 1º do segundo livro das Crônicas trata sobre Salomão pedindo sabedoria. Vamos então ao texto, que é um capítulo bem pequeno, apenas 17 versos. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel, e os chefes de famílias. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera estava em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e lhe darei. Então Deus apareceu possivelmente em sonho, né? Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai. Eu já tratei sobre isso no capítulo anterior, né? No vídeo anterior, que foi o capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas. E lá nesse capítulo mostra então a morte do rei Davi, né? E o que ele fez ao longo do tempo. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que me confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa. Então ele pediu o quê? Sabedoria e conhecimento. Para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar esse teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte de seus inimigos, nem a vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo sobre o qual eu fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riqueza, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou a Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém e reinou sobre Israel.
Salomão juntou carros e cavalos, chegou a ter 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e outras perto dele em Jerusalém. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém, quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei o compravam. Importava do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Então, na verdade, Salomão realizava um comércio aqui de cavalos. Esse é o primeiro capítulo do segundo livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 2, ou segundo capítulo do segundo livro das Crônicas. O vídeo anterior eu vou deixar aqui no final, que foi o capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas. Valeu! Eu estou começando nesse vídeo o segundo livro das Crônicas. Então eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de todos os livros, de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei completamente todos os capítulos dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, primeiro livro das Crônicas, e hoje estou começando o segundo livro das Crônicas. Eu estou gravando a Bíblia toda, começando a partir do primeiro livro, que é Gênesis, Então, já estou no segundo livro das Crônicas. E o capítulo 1º do segundo livro das Crônicas trata sobre Salomão pedindo sabedoria. Vamos então ao texto, que é um capítulo bem pequeno, apenas 17 versos. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel, e os chefes de famílias. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera, estava em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e lhe darei. Então Deus apareceu possivelmente em sonho, Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai. Eu já tratei sobre isso no capítulo anterior, no vídeo anterior, que foi o capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas. E lá nesse capítulo mostra então a morte do rei Davi, e o que ele fez ao longo do tempo. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que me confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa. Então ele pediu o quê? Sabedoria e conhecimento. Para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar esse teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte de seus inimigos, nem a vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo sobre o qual eu fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riqueza, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou a Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém, e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavalos, chegou a ter 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e outras perto dele em Jerusalém. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém, quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei o compravam. Importava do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Então, na verdade, Salomão realizava um comércio aqui de cavalos. Esse é o primeiro capítulo do segundo livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 2, ou segundo capítulo do segundo livro das Crônicas. O vídeo anterior eu vou deixar aqui no final, que foi o capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas. Valeu! Eu estou começando nesse vídeo o segundo livro das Crônicas. Então eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de todos os livros, de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei completamente todos os capítulos dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, primeiro livro das Crônicas, e hoje estou começando o segundo livro das Crônicas. Eu estou gravando a Bíblia toda, começando a partir do primeiro livro, que é Gênesis, Então, já estou no segundo livro das Crônicas. E o capítulo 1º do segundo livro das Crônicas trata sobre Salomão pedindo sabedoria. Vamos então
ao texto, que é um capítulo bem pequeno, apenas 17 versos. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera estava em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e lhe darei. Então Deus apareceu possivelmente em sonho, né? Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai. Eu já tratei sobre isso no capítulo anterior, né? No vídeo anterior, que foi o capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas. E lá nesse capítulo mostra então a morte do rei Davi, né? E o que ele fez ao longo do tempo. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que me confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa. Então ele pediu o quê? Sabedoria e conhecimento. Para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar esse teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte de seus inimigos, nem a vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo sobre o qual eu fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riqueza, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou a Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavalos, chegou a ter 1400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinham uma parte nas guarnições de algumas cidades e outras perto dele em Jerusalém. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém, quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei o compravam. Importava do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Então, na verdade, Salomão realizava um comércio, aqui de cavalos. Esse é o primeiro capítulo do segundo livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 2, ou segundo capítulo do segundo livro das Crônicas. O vídeo anterior eu vou deixar aqui no final, que foi o capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas. Valeu! Eu estou começando nesse vídeo o segundo livro das Crônicas. Então eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de todos os livros, de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei completamente todos os capítulos dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, primeiro livro das Crônicas, e hoje estou começando o segundo livro das Crônicas. Eu estou gravando a Bíblia toda, começando a partir do primeiro livro, que é Gênesis, né? Então, já estou no segundo livro das Crônicas. E o capítulo 1º do segundo livro das Crônicas trata sobre Salomão pedindo sabedoria. Vamos então ao texto, que é um capítulo bem pequeno, apenas 17 versos. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera estava em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e lhe darei. Então Deus apareceu possivelmente em sonho, né? Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o meu pai. Eu já tratei sobre isso no capítulo anterior, né? No vídeo anterior, que foi o capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas. E lá nesse capítulo mostra então a morte do rei Davi, né? E o que ele fez ao longo do tempo. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que me confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa. Então ele pediu o quê? Sabedoria e conhecimento.
para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar esse teu grande povo? Deus disse a Salomão, já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte de seus inimigos, nem a vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo sobre